Bem, falávamos do parágrafo 3º do artigo 10 do Estatuto da Cidade, que permite ao juiz na usucapião coletiva atribuir igual fração ideal de terreno a cada possuidor, independentemente da dimensão do terreno que cada um ocupe. Primeiro, por que é dada essa autorização ao juiz? Justamente pelo fato de muitas vezes ser impossível se saber exatamente o espaço ocupado por cada família nesse núcleo informal urbano. Então, na ausência e na dificuldade de fazer essa identificação, o legislador achou uma opção, encontrou uma solução mais simples. Fica todo mundo vira proprietário da área numa fração ideal correspondente ao número de pessoas que ali exista. Então, se são 300 famílias, cada família vai ter 300 avos daquela área maior. Não é preciso se ter a atribuição específica do quanto, em termos de metragem, cabe a cada ocupante, a cada família. Pode ser feito de uma maneira genérica. Lógico, e a ressalva que o parágrafo 3º, parte final, faz. Se naquela comunidade se conseguir chegar a um acordo entre todos os moradores e eles todos definindo o espaço que cabe a cada um dentro da área maior, ok, o juiz pode, a partir disso, atribuir exatamente a porção pertencente a cada família. Agora, na prática, isso é quase impossível de acontecer, né? Porque existem, a gente vê, na maioria dos casos, conflitos internos entre os ocupantes desse núcleo informal urbano. Como não há parcelamento, como não se tem a divisão em lotes, as pessoas vão ocupando de maneira desordenada, acaba muitas vezes surgindo conflitos de posse. O sujeito acha que tem direito ao corredor que divide duas casas e o outro não, fala que é dele, o exercício da posse sobre aquela parte específica, enfim. O que mais tem nessas áreas é confusão, justamente por serem áreas informais, não ordenadas, sem parcelamento do solo. Então, para facilitar as coisas, a lei acaba permitindo que o juiz profira uma sentença, tornando todos os ocupantes da área maior condôminos titulares de fração ideal sobre o todo. Então, qual é uma peculiaridade da usucapião coletiva? A sentença, na grande maioria das vezes, vai formar um condomínio entre todos os ocupantes daquela área, entre todos os possuidores daquele local. Esse condomínio é um condomínio especial, segundo o parágrafo 4º, indivisível, né? Ele não é passível de extinção, salvo deliberação tomada por, no mínimo, 2/3 dos condôminos, no caso de execução de urbanização posterior à constituição do condomínio. Então, em princípio, todos se tornam condôminos, titulares de fração ideal sobre o todo, e esse condomínio somente poderá ser desfeito por deliberação tomada por, no mínimo, 2/3 desses condôminos, no caso do município apresentar um plano de urbanização da área, né? Então vamos imaginar, temos uma área particular situada numa periferia de município, área invadida, ocupada por várias pessoas, as pessoas constituem uma associação de moradores, ingressam com a ação de usucapião coletiva, conseguem a usucapião coletiva da área, o juiz determina que cada um é titular de uma fração X ideal da coisa, e aí a prefeitura em seguida, diante da regularização, através da usucapião, vem com apresenta um projeto de urbanização daquela área, de parcelamento do solo, a criação de uma espécie de um loteamento dentro daquela área. Se 2/3 concordarem, o condomínio pode sim ser desfeito. E vai ser desfeito com o parcelamento do solo. Cada um desses condôminos, possuidores, vai se tornar titular exclusivo de um determinado lote,
que vai ser, evidentemente, definido pelo município no projeto de urbanização. Tá certo? Bem, enquanto mantido o condomínio especial derivado da usucapião coletiva, as deliberações elas sempre serão tomadas em assembleia pela maioria dos votos dos condôminos, né? E essas deliberações obtidas pela maioria acabam obrigando também os demais discordantes ou ausentes. Isso é o que diz o parágrafo 5º do artigo 10. Vejam, o artigo 12 ele trata de definir quem são os legitimados para ingressar com o pedido de usucapião especial urbana. De usucapião especial urbana, no nosso caso, a coletiva. Vejam, para a usucapião especial urbana coletiva, a legitimação se encontra nos incisos 2 e 3 do artigo 12. Quem pode propor a ação de usucapião especial coletiva, urbana coletiva? Os possuidores em estado de composta, ou seja, todos os ocupantes da área se reúnem e ingressam conjuntamente em juízo, ou como substituto processual, que é muito mais frequente nesse tipo de situação, a associação de moradores da comunidade, regularmente constituída com personalidade jurídica, desde que explicitamente autorizada pelos representados. Então vejam, ao invés de você tentar reunir no polo ativo de uma única ação 300 pessoas, 200 pessoas, 100 pessoas que seja, é muito mais fácil que se constitua uma associação de moradores com personalidade jurídica e, uma vez constituída essa associação, se convoque uma assembleia e a maioria decida pelo ingresso dessa ação de usucapião coletiva pela associação representando os moradores. Faz-se uma votação, se a maior parte decidir que é o caso ingressar com a ação, essa associação agindo como substituta processual dos demais, ou seja, indo a juízo em nome próprio, postulando direito alheio daquelas pessoas que a integram, pode fazer esse pedido de usucapião coletiva. É obrigatória a intervenção do Ministério Público nesse tipo de ação, né? Aliás, muitas vezes o Ministério Público, através das promotorias de arquitetura e urbanismo, acabam fomentando a criação dessas associações para que essas associações ingressem em juízo com esses pedidos e, com isso, se consiga um mínimo de regularização para essas grandes áreas particulares ocupadas há muito tempo por população de baixa renda em grandes centros urbanos. Eu me lembro de uma experiência própria em São Vicente, não, em Praia Grande, quando eu era juiz auxiliar. Havia um promotor lá de urbanismo, da área de urbanismo muito bom, muito interessado. E Praia Grande ainda possui, mas na época possuía ainda mais áreas periféricas pertencentes a espólios de falecidos, famílias que não estavam dando a mínima para aquela porção de terra, que acabavam sofrendo ocupação de pessoas de baixa renda. O promotor ia até os locais, conversava com a comunidade, os instruía a formarem essas associações para que aí sim depois ingressassem judicialmente com a ação de usucapião coletiva. E nessa ação de usucapião coletiva ele atuava auxiliando o juízo para que a situação fosse resolvida, que o pedido fosse acolhido e com isso aquelas pessoas passassem a ter um mínimo de segurança jurídica nas suas ocupações. E a regularização através da usucapião coletiva muitas vezes traz como consequência imediata a atenção do município para aquela área. É muito mais fácil você urbanizar uma área que já está regularizada do ponto de vista registrário, em que as pessoas que nela estão já possuem um título de propriedade, ainda que
em regime de condomínio do que você regularizar, urbanizar áreas que estão com a situação registrária difícil, pendente, né? Então, o que fazia esse promotor? Ele, de um lado, numa ponta, ele instruía os ocupantes dessas áreas a constituírem as associações de moradores para ingressar com os pedidos e aí conseguir a regularização. E uma vez obtida a regularização, ele fazia gestões, ele tentava articular com as secretarias do município, principalmente a Secretaria de Habitação e o setor de urbanismo da cidade, para que fossem apresentados projetos de urbanização e essas pessoas efetivamente experimentassem uma melhoria na condição de vida. O município ia lá, parcelava o terreno, atribuía áreas específicas para cada uma das famílias, elas se tornavam proprietárias de lotes específicos, criava equipamentos de lazer, fazia com que também houvesse um sistema de circulação de pessoas, de veículos muito mais organizado no local. E, em contrapartida também, evidentemente, acabava, em troca da regularização, podendo cobrar imposto dessas pessoas que agora viviam, que passariam a viver numa área com melhoramentos públicos, né? É assim que mais ou menos funciona, para essa finalidade que a usucapião coletiva se presta. Tá certo? Então terminamos com isso esse tema. Vamos passar a falar a partir do próximo vídeo do registro do título, tá bom?